pais que nunca perderam a esperança de pelo menos entenderem o que aconteceu. Tem um jovem que ligou e ele disse que sofreu um acidente. Imagina, pai, mãe, seguinte, sofri um acidente. Só que depois disso ele desapareceu misteriosamente. As últimas palavras do Brandon, de 19 anos, foram: ai meu Deus. Depois a ligação caiu e os pais foram até o lugar onde ele tinha indicado que ele estava, mas só acharam o carro do jovem parado nesse ponto. E as pistas que eles têm, um carro parado e aquela lembrança do Brandon dizendo: ai meu Deus. Isso já tem 17 anos e fica uma pergunta: o que aconteceu? Quem é o culpado? É o nosso quadro que está no ar. Vamos ver. Era à noite quando o jovem Brandon Swenson, de 19 anos, pegou a estrada a caminho de casa. Ele nunca mais foi visto. Maio de 2008, Minnesota, Estados Unidos. Brandon cursava engenharia numa universidade de Minnesota. Era fim de semestre e ele saiu para comemorar com os amigos. O jovem deixou o condado de Cook pouco antes da meia-noite, depois de se despedir dos colegas da escola. A distância entre o bar e a casa dele é de 48 quilômetros. Swenson entrou no carro e seguiu pela rodovia estadual 68. Perto das 2 horas da manhã, Brandon liga para a família. Pai, eu acabei perdendo o controle do carro e fui parar dentro de uma vala, mas estou bem. Será que pode vir me buscar? Annette e Brian Swenson entraram rapidamente na caminhonete e seguiram para o lugar por onde o filho deveria ter passado. Eles mantiveram contato com o filho, mas Brandon estava confuso, não sabia ao certo onde estava. Pai, eu vou piscar a lanterna do carro para vocês me acharem. Um completo breu na estrada silenciosa. Os pais não enxergaram nenhuma sinalização do filho. Brandon desiste de esperar. Ele diz aos pais que vai sair do carro e caminhar na direção de uma luz que ele está vendo. Pai, eu acho que essa luz deve ser de uma cidade. Vou tentar chegar lá a pé. A cidade a que Brandon se referia era Lind, a sudoeste de Marshall. Vai pra lá e me espera num bar que tem na entrada da cidade. Brian e a esposa Annette seguiram viagem com o filho ao telefone. 2h30 da madrugada, 47 minutos depois do início da ligação. Brandon interrompe a ligação e diz as últimas palavras. Ai, meu Deus! Depois disso, um completo silêncio. Os pais desligaram e tentaram ligar outras vezes, mas Brandon não atendia mais. Às 6h30 da manhã, os pais reportam o desaparecimento à polícia, que começa a investigação. A quebra do sigilo telefônico de Brandon revelou que ele ligou para os pais das proximidades de Taunton, 30 quilômetros de distância de onde o jovem achava que estava. Uma equipe foi até o local e encontrou o carro de Brandon dentro da vala, como ele havia mencionado. Durante as buscas, os agentes perceberam uma luz no alto de um silo de grãos. Essa pode ter sido a luz que Brandon disse ter visto. Ele tinha perdido a visão do olho esquerdo e pode ter se confundido. As buscas se intensificaram com helicópteros e cães farejadores. Durante a ligação para o pai, Brandon também mencionou o barulho de água e que tinha passado por uma cerca. Os cães seguiram as buscas ao longo do rio Yellow Medicine e chegaram até uma fazenda abandonada. Foi aí que surgiu a hipótese de que Brandon poderia ter se afogado. O rio Yellow Medicine tem 172 quilômetros de extensão e faz parte da bacia hidrográfica do Mississippi. No dia do desaparecimento de Brandon, a correnteza estava forte. A possibilidade de afogamento realmente fazia sentido. Barcos do Departamento de Recursos Naturais do Estado foram mobilizados ao longo do rio.
mas nenhum sinal do jovem. Para os pais de Brandon, o trabalho das equipes de buscas não foi o suficiente. Eles disseram que houve uma certa resistência da polícia e que alguns agentes chegaram a afirmar que Brandon tinha escolhido desaparecer. Além disso, disseram que policiais demoraram para fazer a quebra de sigilo do telefone de Brandon. As primeiras horas são cruciais para os desígnios do caso, pois é no calor dos fatos que as provas estão em mais evidências, tanto na colheita de filmagens, locais, digitais, ou até mesmo testemunhas que tiveram contato com essa pessoa ou viram essa pessoa desaparecida em algum local. E isso possibilitará a polícia a encontrar essa pessoa ou saber se esse desaparecimento foi de forma criminosa ou não. Na busca por melhorias nos casos de desaparecidos, os pais de Brandon conseguiram uma grande conquista na Câmara Estadual de Minnesota: a criação da lei de Brandon. A medida exige que a investigação sobre qualquer caso de um adulto desaparecido comece assim que for relatado. O objetivo é acelerar o trabalho da polícia para que identifique situações de perigo rapidamente. Os pais de Brandon nunca desistiram do filho. Até hoje, mantêm a esperança de um dia encontrá-lo. A luz acesa na varanda 24 horas por dia é o sinal na escuridão que Brian e Annette deixam para o filho desaparecido. Uma esperança que só vai se apagar quando o Brandon for encontrado, vivo ou morto. Faltam peças nesse quebra-cabeças. Com o que Brandon se deparou naquele lugar sombrio? Foi afogamento? Sequestro? Assassinato? Ninguém sabe. O jovem Brandon se tornou parte de uma extensa lista de histórias que não se fecham. E de perguntas para as quais não existem respostas. Quem é o culpado?